Você, o carvão de uniforme, acha que tem direito a estar aqui? Cai fora da minha vista. Volte para o estábulo. É onde um corpo preto como o seu deve ficar. Fort Stockton, Texas, 1871. O soldado Moses Williams sentiu o gosto amargo da humilhação subir pela garganta, misturado com a poeira do pátio. O capitão, um homem com olhos frios como pedra do Arkansas, acabara de expulsá-lo do quartel dos suboficiais. O uniforme azul escuro do 9º Regimento de Cavalaria, ainda novo no corpo de Moses, parecia uma piada grossa. Aquele tecido não o protegia do veneno na voz do oficial. Eles eram os Regimentos Coloridos, criados por um ato do Congresso em 1866. Ex-escravos, homens livres do norte, todos buscando no exército a cidadania prometida, o direito de provar seu valor. O que encontraram foi um exército dentro do exército. Comandados por oficiais brancos que muitas vezes traziam o preconceito do sul nas algibeiras, recebiam o pior equipamento, os cavalos mais doentes, as tarefas mais brutais. Eram enviados para os postos mais remotos e perigosos da fronteira. Uma força expedicionária barata e descartável, encarregada de abrir o caminho para uma expansão que não os queria como homens. Sua missão era a própria fronteira, do Texas ao Arizona, das planícies do Kansas aos desertos do Novo México. Proteger trilhas de colonos, instalar linhas telegráficas, escoltar vagões de suprimentos e travar uma guerra incessante contra os povos Apache, Comanche e Kiowa. No campo de batalha, longe da hierarquia podre dos fortes, algo mudava. A cor da pele não importava para a flecha que silvava no ar ou para o sol que queimava a pele. Os homens do 9º e 10º de cavalaria mostravam uma resistência física que deixava observadores brancos pasmos. Desenvolveram uma ligação profunda com os cavalos, tratando os animais maltrapilhos que lhes davam com uma paciência que transformava cascos rachados em patas firmes. E no calor do combate, uma disciplina férrea os mantinha unidos. Os guerreiros das tribos, os adversários mais formidáveis que alguém poderia encontrar, foram os primeiros a notar. Impressionados com a coragem tenaz e o cabelo crespo desses soldados, que lembrava a pelagem densa e resistente do búfalo, cunharam um nome: Soldados Búfalo, Buffalo Soldiers. Um elogio vindo do campo de batalha, o único lugar onde o respeito naquela época era genuíno. Eles adotaram o símbolo com um orgulho silencioso. O búfalo era um lutador formidável, o coração das planícies. Ser comparado a ele era uma honra conquistada com sangue. Esta é apenas a primeira página de uma das histórias mais poderosas e esquecidas da América. Quem eram realmente esses homens? Quais batalhas épicas travaram? E qual o preço que pagaram por vestir um uniforme de um país que demorou a vê-los como humanos? Fique até o final deste relato. Para não perder nenhum detalhe desta saga de coragem e resiliência, inscreva-se agora no canal Relato Entre Linhas. Clique em inscrever-se e ative o sininho para acompanhar os próximos blocos desta história. Eles não eram mais apenas os regimentos coloridos. Eram os Buffalo Soldiers, e o campo de batalha era sua arena de afirmação. Enquanto a América da Reconstrução entrava em colapso no leste, com os direitos conquistados pelos negros sendo desmantelados pela violência da Ku Klux Klan e pelas leis de Jim Crow, no oeste, esses homens travavam uma guerra diferente. Sua luta era contra a geografia implacável e contra nações indígenas em luta pela própria existência. A ironia era profunda e não passava despercebida pelos homens mais reflexivos nas fileiras. Eles, perseguidos e oprimidos, eram agora o braço armado de uma expansão que esmagava outros povos. Não havia espaço para dilemas filosóficos nas patrulhas de 30 dias através do deserto de Chihuahua ou nas escaramuças nos cumes das montanhas Sacramento. A sobrevivência era a única ideologia. Foi nas guerras Apache, um conflito disperso e brutal que durou décadas, que a lenda dos Buffalo Soldiers se solidificou em aço e sangue. Eles se tornaram especialistas em um tipo de guerra para a qual nenhum manual escrito servia: a guerra de perseguição. Contra mestres da guerrilha como Victório e mais tarde o lendário Jerônimo,
Os regimentos negros aprenderam a ler o terreno como seus inimigos. Seguiam rastros que oficiais brancos julgavam invisíveis. Marchavam com pouca água, comendo rações mínimas, cobrindo distâncias que quebravam unidades de cavalaria regular. O sargento-major Edward L. Baker, do 9º de Cavalaria, se tornaria um rastreador tão famoso que suas habilidades eram requisitadas por comandantes de outros regimentos. Eles operavam em pequenos grupos, autonomamente, pois as linhas de suprimento eram um conceito teórico no meio do nada. A disciplina rígida que mantinham não era apenas militar. Era a disciplina de homens que sabiam que um erro significava a morte não só para si, mas para todos os seus irmãos de pelotão. A campanha de Victório, entre 1879 e 1880, testou esse espírito até o limite. Victório, um líder Mimbres Apache de tática genial, conduziu 1 milhar de seus guerreiros e suas famílias em uma fuga épica através do sudoeste, do Texas ao México, lutando contra tropas americanas e mexicanas. Foi o 16º Regimento de Cavalaria, os Buffalo Soldiers, que carregou o fardo principal da perseguição. Em uma batalha particularmente feroz nas montanhas Quitman, no Texas, uma companhia do 10º Maine, sob o comando do capitão Charles D. Beyer, foi emboscada. Cercados em terreno elevado, com o sol inclemente e a munição se esgotando, os homens mantiveram a formação. O soldado Clinton Greaves, vendo a linha prestes a ceder, agarrou seu facão e, em um ataque de fúria desesperada, abriu caminho através dos atacantes Apache, permitindo que seus companheiros rompessem o cerco. Por este ato, Greaves recebeu a Medalha de Honra do Congresso, tornando-se um dos primeiros soldados negros a receber a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos. A citação oficial falava em coragem galante. Os homens do 10º sabiam que era mais que isso. Era a fúria de um homem que se recusava a ser caçado, a mesma fúria que movia seus inimigos. A vida nas pequenas guarnições de fronteira era um teste diferente, mas igualmente severo. O racismo não ficara para trás. Em cidades como San Angelo, no Texas, ou Las Vegas, no Novo México, os Buffalo Soldiers eram frequentemente proibidos de entrar em salões, barbearias ou restaurantes. Muitas vezes a única boas-vindas que recebiam era de xerifes locais que os alertavam para não causar problemas. O fosso entre o dever heróico que desempenhavam no campo e a humilhação cotidiana que sofriam na civilização era um abismo doloroso. A lealdade que desenvolviam era, portanto, voltada quase exclusivamente para dentro, para seus regimentos, para seus companheiros de armas. Casamentos com mulheres negras das escassas comunidades libertas no Oeste criavam pequenos núcleos de resistência e normalidade ao redor dos fortes. A vida religiosa, centrada em capelães negros, como o reverendo John C. Leftwich, oferecia um refúgio espiritual e um espaço para a educação, já que muitos soldados aproveitavam para aprender a ler e escrever nos períodos de folga. O trabalho diário era uma labuta interminável que nada tinha de glamuroso. Eles construíram ou reformaram dezenas de fortes que ainda hoje pontilham o mapa do sudoeste americano. Abriram estradas que se tornariam rotas comerciais vitais. Escavaram poços que permitiram o assentamento de regiões áridas. Instalaram milhares de quilômetros de linhas telegráficas, conectando a fronteira à América civilizada. Eram engenheiros, carpinteiros, pedreiros e cavalariços, além de soldados. Essa contribuição silenciosa e fundamental para a infraestrutura da nação é um capítulo muitas vezes apagado de sua história. Em 1885, a ameaça final e mais famosa surgiu: Jerônimo. A caçada ao líder Apache rebelde mobilizou 1/4 de todo o exército dos Iowa. E mais uma vez, os Buffalo Soldiers estiveram no centro da ação. Tropas do 10º de Cavalaria patrulhavam as passagens de montanha no Arizona, tentando bloquear a fuga de Jerônimo para o México. Eles operavam em condições desumanas, sob um sol que derretia a borracha das celas, perseguindo um inimigo que conhecia cada caverna, cada fonte de água secreta. Embora Jerônimo tenha se rendido finalmente a outro general,
A pressão constante e a presença implacável das tropas negras nas regiões mais inóspitas contribuíram significativamente para desgastar sua banda e limitar seus movimentos. Um tenente branco, John J. Pershing, que mais tarde comandaria as forças americanas na Primeira Guerra Mundial, serviu com o 10º de Cavalaria durante este período. Pershing's Blackjack, como ficou conhecido, desenvolveu um respeito profundo pela competência dos Buffalo Soldiers, um respeito raro entre oficiais superiores da época. O fim das guerras Apache, no final da década de 1880, não trouxe descanso. Com a pacificação dos territórios, uma nova e gigantesca tarefa surgiu: a guerra contra os foras da lei e a proteção dos parques nacionais. No imenso e recém-criado Parque Nacional de Yosemite e na Sequoia National Park, na Califórnia, foram os soldados do Vesmire, o 4º Regimento de Infantaria, sucessor dos antigos regimentos de infantaria negros, que atuaram como os primeiros guardas florestais. Eles combatiam caçadores ilegais, madeireiros clandestinos e incêndios florestais. Eram patrulhas solitárias, a cavalo, através de florestas de sequoias gigantes, uma missão de paz que contrastava fortemente com os anos de guerra. Eles literalmente traçaram os primeiros mapas detalhados de Yosemite e construíram muitas das trilhas primitivas. Em Sequoia, em 1890, o capitão Charles A. Young, o 3º graduado negro da Academia Militar de West Point e comandante de uma companhia do 24º, supervisionou a construção da primeira estrada para carruagens que levava à famosa General's Grove. Young e seus homens também foram responsáveis por finalizar a proteção da lendária Árvore do General Sherman. Em um período onde a violência racial no país atingia novos picos com o surgimento de linchamentos em massa, esses homens protegiam os monumentos naturais de uma nação que lhes negava a plena humanidade. O capitão Young era uma exceção brilhante que provava a regra opressora. A vasta maioria dos Buffalo Soldiers jamais teve chance de comandar. A segregação era absoluta. Todos os oficiais comissionados eram brancos, com raríssimas e tardias exceções como Young. A promoção para um homem negro parava no posto de sargento-mor, o mais alto posto de sargento. Era um teto de vidro militar imposto pelo preconceito. A liderança real, no entanto, frequentemente emanava desses suboficiais veteranos. Eles eram os pilares dos regimentos, os transmissores de conhecimento tático, os mantenedores da disciplina e do moral. Um sargento-mor negro em um forte remoto tinha, na prática, mais autoridade e responsabilidade sobre os homens do que qualquer tenente branco recém-saído de West Point. Eles eram os verdadeiros arquitetos da eficiência lendária dos regimentos. Enquanto o século XIX chegava ao fim, os Buffalo Soldiers haviam se tornado a força militar mais experiente e testada em combate em todo o exército dos Estados Unidos. Eles haviam moldado a fronteira com suas mãos e defendido com suas vidas. Carregavam no corpo as cicatrizes das batalhas e no espírito o peso da contradição de seu serviço. O respeito que haviam conquistado no campo de batalha e na fronteira, no entanto, ainda era um território confinado. O país para o qual haviam lutado tão bravamente estava se tornando, a cada dia, um lugar mais hostil para homens e mulheres de sua cor. O próximo capítulo de sua história os levaria para muito longe do deserto e das montanhas, para um palco global, onde mais uma vez seriam chamados a provar seu valor, e mais uma vez seriam confrontados pelo mesmo antigo ódio, agora vestido com o uniforme de uma nova era. O século findou, mas a missão dos Buffalo Soldiers estava longe de terminar. Em 1898, a explosão do USS Maine no porto de Havana levou os Estados Unidos à guerra contra a Espanha. De repente, a nação voltava seus olhos para um palco imperial além de suas fronteiras. E, como sempre, quando o canhão ruge, os regimentos negros são chamados. O 9º e 10º de Cavalaria, junto com os regimentos de infantaria 24º e 25º, foram mobilizados. Para muitos desses veteranos das guerras indígenas, acostumados às vastidões secas do Oeste, a implantação nos trópicos úmidos e doentios de Cuba e Porto Rico foi um choque brutal. A jornada começou com a humilhação.
Ao embarcarem nos trens que os levariam aos portos de embarque no sul, foram forçados a viajar em vagões separados, muitas vezes sem comida ou água adequada, enquanto civis brancos os insultavam pelas janelas. Uma vez em Cuba, o desprezo institucional seguiu com eles. O alto comando americano, impregnado de teorias racistas pseudocientíficas, acreditava que homens negros eram mais resistentes a doenças tropicais. Assim, os Buffalo Soldiers foram deliberadamente colocados na vanguarda de algumas das piores condições. Acamparam em pântanos, beberam água contaminada e receberam equipamentos inadequados para o clima. A febre amarela e a malária dizimaram seus números com uma eficiência que os rifles espanhóis jamais alcançariam. Mas quando o combate começou, mais uma vez, eles provaram do que eram feitos. A Batalha de Las Guasimas foi um primeiro contato sangrento e confuso na selva cubana. Foi lá que a mídia americana, pela primeira vez em escala nacional, voltou seus holofotes para os soldados negros. Correspondentes como Richard Harding Davis relataram a coragem fria do 10º de Cavalaria sob fogo pesado. Eles avançaram através de um mato cerrado, sendo ceifados por metralhadoras e fuzilaria espanhola bem posicionada, sem vacilar. Sua disciplina sustentou a linha de frente em um momento crítico. Mas foi em 1º de julho de 1898, nos arredores de Santiago de Cuba, que seus nomes seriam gravados com fogo na história militar, em um morro que ficaria conhecido simplesmente como San Juan Hill. A colina de San Juan era a chave para a cidade. Uma série de assaltos frontais desastrosos por regimentos de voluntários brancos, incluindo os famosos Rough Riders de Theodore Roosevelt, havia sido repelida com pesadas perdas. O terreno era aberto, a subida íngreme, e as trincheiras espanholas no topo cuspiam morte. A ordem, desesperada, chegou aos Buffalo Soldiers do 9º e 10º de Cavalaria, que estavam em posição de apoio, avançar e apoiar o ataque final. O que se seguiu não foi um simples apoio. Enfrentando uma saraivada de balas que fazia a poeira dançar a seus pés, os regimentos negros não apenas avançaram, eles lideraram a carga decisiva. Em formação disciplinada, subindo a encosta sob um sol infernal e fogo cruzado, eles romperam as defesas espanholas onde outros haviam falhado. Testemunhas oculares, incluindo oficiais brancos, relataram depois que foram os soldados negros do 9º que primeiro alcançaram o cume e içaram a bandeira americana. Theodore Roosevelt, em suas cartas e relatos iniciais, foi generoso em seu elogio à bravura dos Buffalo Soldiers, creditando-lhes o sucesso do dia. Anos mais tarde, em suas memórias, sua narrativa mudaria, minimizando seu papel e ampliando o de seus Rough Riders. A história oficial, escrita pelos vencedores, seguiu frequentemente esta última versão, mas os homens que estiveram lá sabiam a verdade. O sargento George Barry, do 10º de Cavalaria, pegou a bandeira do regimento de um corneta ferido e a plantou no topo de Kettle Hill, um feito adjacente a San Juan. A imagem dos Buffalo Soldiers tomando as alturas sob fogo intenso se tornou para a comunidade negra americana um poderoso símbolo de sacrifício e reivindicação de cidadania. A ironia era cortante. Eles conquistaram uma colina para um império que ainda os tratava como cidadãos de segunda classe em seu próprio solo. A guerra hispano-americana terminou rapidamente, mas o serviço dos Buffalo Soldiers nos novos territórios só havia começado. Eles foram enviados para guarnecer as ilhas recém-conquistadas, como Porto Rico e as Filipinas. Nas Filipinas, outro conflito sangrento os aguardava, a Guerra Filipino-Americana. Os revolucionários filipinos, que haviam lutado pela independência da Espanha, agora se viram traídos e ocupados pelos Estados Unidos. Mais uma vez, os Buffalo Soldiers foram enviados para suprimir a luta pela liberdade de outro povo não branco. A dissonância cognitiva dessa posição atormentou muitos. Eles lutavam sob a bandeira da liberdade e democracia, enquanto em casa, seus parentes eram linchados e despojados de seus direitos de voto. Em cartas para casa, alguns soldados expressaram sua simpatia pela luta dos filipinos,
vendo paralelos com sua própria opressão. A deserção, embora rara, aconteceu. Outros, no entanto, cumpriram seu dever com a mesma frieza profissional que haviam mostrado nas planícies. No início do século XX, com as fronteiras internas pacificadas e o império exterior consolidado, os Buffalo Soldiers encontraram uma nova e estranha missão, a de força policial interna durante um desastre natural. Em 1906, um catastrófico terremoto seguido de incêndio destruiu grande parte de São Francisco. O 9º Regimento de Cavalaria foi enviado às pressas para a cidade em ruínas. Sua tarefa era manter a ordem, prevenir saques e ajudar nos esforços de resgate. Nas semanas caóticas que se seguiram, enquanto a população branca de São Francisco enfrentava o pânico e a desolação, a presença dos soldados negros foi, inicialmente, recebida com a habitual desconfiança e hostilidade. No entanto, à medida que trabalhavam incansavelmente, cavando escombros, distribuindo água e mantendo uma paz frágil, muitos relatos da imprensa local foram forçados a reconhecer sua disciplina e eficiência. Foi um raro momento de reconhecimento positivo em solo americano, ainda que motivado pela necessidade extrema. Este período entre guerras foi marcado por uma rotina de guarnição, mas também por incidentes de violência racial extrema que testaram a lealdade dos homens ao uniforme que vestiam. O mais notório ocorreu em 1906, no Fort Brown, Texas. Um grupo de soldados negros do 25º Regimento de Infantaria foi falsamente acusado de um tiroteio na cidade vizinha de Brownsville. A investigação do exército, enviesada e preconceituosa, concluiu sem provas concretas que os homens eram culpados. Como nenhum soldado quebraria o código de silêncio para identificar os supostos culpados, o presidente Theodore Roosevelt, o mesmo homem que eles ajudaram em San Juan Hill, ordenou a descarga desonrosa de 167 soldados do batalhão, incluindo medalhistas de campanha e veteranos com décadas de serviço impecável. O motim de Brownsville foi uma mancha profunda na história do exército e uma ferida traumática para a comunidade negra. Mostrava que não importava seu serviço ou sacrifício, a presunção de culpa e a desumanização eram instantâneas quando a cor da pele estava em jogo. Apesar de Brownsville, o serviço continuou. Os regimentos foram enviados para postos no Havaí, nas Filipinas e em diversos fortes dentro dos Estados Unidos. A experiência acumulada era incomparável. Eles eram agora a espinha dorsal da cavalaria e da infantaria segregada do exército. Treinavam novos recrutas, negros e brancos, em unidades separadas, e mantinham um padrão profissional que era tanto uma resposta ao preconceito quanto um orgulho interno. Enquanto o mundo marchava inexoravelmente para outro conflito colossal, os Buffalo Soldiers, novamente, se encontrariam na encruzilhada da história. A Grande Guerra na Europa começara, e os ecos dos canhões atravessavam o Atlântico. Os Estados Unidos hesitavam, mas a maré do envolvimento era inevitável. E quando a América finalmente entrasse na Primeira Guerra Mundial, mais uma vez clamando por homens para defender a democracia no exterior, a pergunta antiga e não respondida pairaria sobre os regimentos negros. Desta vez, o sacrifício traria a mudança? Desta vez, o sangue derramado em campos estrangeiros compraria finalmente a igualdade em casa? Os veteranos com cicatrizes de flechas Apache e de balas espanholas olhariam para os jovens recrutas com uma mistura de esperança e ceticismo profundo. A lenda estava prestes a enfrentar sua prova mais moderna e industrializada, em trincheiras lamacentas a um oceano de distância do deserto onde nascera. Eles dizem que essa é a guerra para acabar com todas as guerras, que estamos lutando para tornar o mundo seguro para a democracia. Nossos homens ouvem essas palavras. Eles as leem nos jornais que chegam com atraso. E então olham para as letras nos banheiros dos quartéis, para as placas nas cidades ao redor deste forte. E eles me perguntam com os olhos: capitão, para qual democracia exatamente estamos indo lutar? A Primeira Guerra Mundial explodiu na Europa em 1914. Os Estados Unidos observaram de longe, mas para os Buffalo Soldiers, a guerra já era uma realidade familiar de outra maneira.
Em 1916, a expedição Pancho Villa levou o 10º Regimento de Cavalaria de volta à fronteira México-U, numa caçada infrutífera ao revolucionário mexicano. Foi a última campanha de cavalaria montada em grande escala do exército americano, um suspiro final do Velho Oeste. Mas os ventos da mudança sopravam com força. Em 1917, o naufrágio de navios americanos por submarinos alemães arrastou os EUA para o conflito mundial. O alistamento em massa começou. Mais de 380 homens negros se registraram para o serviço. A esperança, mais uma vez, era de que o serviço em uma causa global seria o passaporte definitivo para a igualdade. A realidade foi um banho de água gelada. O Corpo de Fuzileiros Navais recusou-se a recrutar negros. A Marinha os aceitou apenas para cargos de cozinheiros e serventes. O Exército, a instituição dos Buffalo Soldiers, manteve sua rígida segregação. A grande maioria dos recrutas negros não foi enviada para os regimentos veteranos, Nômio, 10º, 24º ou 25º. Em vez disso, foram agrupados em unidades de trabalho segregadas, os serviços de fornecimento de stevedore, ou em 2 novos regimentos de infantaria de combate, o 309º e o 301º de infantaria. O alto comando americano, liderado pelo general John J. Pershing, o mesmo Blackjack Pershing que comandara Buffalo Soldiers na juventude, cedeu ao racismo virulento de seus aliados franceses e britânicos. A doutrina militar americana da época declarava abertamente que homens negros eram incapazes de liderança, covardes sob fogo e um risco para o moral se lutassem ao lado de tropas brancas. A solução de Pershing foi pragmática e humilhante: emprestar os regimentos de combate negros ao exército francês, que estava desesperado por homens. Os americanos lavaram as mãos. Os franceses, com uma visão colonial diferente, embora ainda racista, e uma necessidade premente de carne para canhão, aceitaram. Assim, os soldados negros americanos foram despojados de seus uniformes americanos, receberam armas e equipamentos franceses, do distintivo capacete Adrian ao fuzil Lebel, e foram integrados às divisões francesas. Eles iriam para a linha de frente, mas sob outra bandeira. Foi na França que o 309º Regimento de Infantaria, composto principalmente por homens de Nova York, escreveu o próximo capítulo da lenda. Apelidados de Harlem Hellfighters, os lutadores do inferno de Harlem, pela imprensa negra americana, eles foram designados para a 106ª Divisão de Infantaria Francesa. Os franceses, inicialmente céticos, não tardaram a mudar de opinião. Os Hellfighters foram postos na linha de frente nas trincheiras da Champanha e depois no crucial setor do Vosges. Eles suportaram bombardeios incessantes, ataques com gás mostarda e a terrível guerra de trincheiras por 191 dias consecutivos. Mais tempo do que qualquer outra unidade americana na guerra. Não recuaram 1 centímetro. Pelo contrário, avançaram. Sua bravura se tornou lendária. 2 homens do 306 nesse ano, o soldado Henry Johnson e o soldado Needham Roberts, estavam em posto de sentinela numa noite de maio de 1918, quando uma patrulha de assalto alemã de mais de 20 homens os atacou. Roberts foi gravemente ferido por uma granada. Johnson, ele mesmo atingido por balas e baionetas, lutou com uma fúria desesperada. Quando sua munição acabou, ele lutou com a coronha de seu rifle, depois com uma faca de trincheira, uma bodega, matando vários alemães e ferindo outros, salvando Roberts e defendendo a posição sozinho. A imprensa francesa o chamou de La Force Noire, a Força Negra. Johnson e Roberts receberam a mais alta condecoração militar francesa, a Cruz de Guerra. O exército americano ignorou o feito por décadas. A história de Johnson era inconveniente. Um herói negro que desmentia todas as teorias da inferioridade. O 301º Regimento de Infantaria, formado por homens do Sul, teve uma trajetória igualmente heróica e sangrenta. Integrado ao exército francês,
Ele participou da Grande Ofensiva de Meuse-Argonne, a campanha final que quebraria as costas do exército alemão. Em setembro de 1918, o 371º recebeu a ordem de tomar a fortificada colina de Montfaucon. O ataque foi um massacre. Avançando através de arame farpado e fogo cruzado de metralhadoras, o regimento sofreu baixas terríveis, mas continuou empurrando para frente. Sua coragem sob fogo impressionou profundamente os comandantes franceses, que os elogiaram em relatórios oficiais. O soldado Fred Stowers, um jovem do interior da Carolina do Sul, liderou seu pelotão após a morte de seus oficiais durante o ataque a uma segunda linha de trincheiras, incentivando seus homens até ser mortalmente ferido. Seus atos foram recomendados para a Medalha de Honra. A recomendação se perdeu nos arquivos do Exército por mais de 70 anos. Enquanto os Hellfighters e o 371º lutavam e morriam na França, os Buffalo Soldiers originais, os regimentos 9º e 10º de cavalaria, foram mantidos longe do fronte europeu. O alto comando considerou que a cavalaria era obsoleta para a guerra de trincheiras, mas havia um motivo subjacente mais sórdido. Não queriam ver soldados negros veteranos, com décadas de experiência, liderando ou até mesmo interagindo com tropas brancas. Eles foram enviados para o teatro secundário das Filipinas ou mantidos em postos domésticos. A mensagem era clara: a nova geração de soldados negros poderia ser sacrificada sob comando francês, mas a instituição veterana dos Buffalo Soldiers era muito perigosa para ser mostrada como igual na Europa. A guerra terminou em novembro de 1918. Os Harlem Hellfighters voltaram para casa como heróis. Desfilaram pela Quinta Avenida em Nova York em 17 de fevereiro de 1919, sob uma chuva de papel picado. Eles marcharam com passo firme, seus uniformes franceses adornados com condecorações, sua banda, que tinha introduzido o jazz à Europa, tocando How Ya Gonna Keepin' Down on the Farm After They've Seen Paris. A multidão negra de Harlem gritava, chorava de orgulho. Era o auge. A queda foi vertiginosa e brutal. Nos meses e anos que se seguiram, o Verão Vermelho de 1919 explodiu. Veteranos negros, muitos ainda de uniforme, foram linchados, espancados e queimados vivos em cidades por todo o país, especialmente no sul. O motivo? Ousarem usar sua farda em público, ousarem parecer confiantes, ousarem exigir o respeito que sentiam ter conquistado. A nação que eles ajudaram a salvar respondeu com um banho de sangue racista. O governo nada fez. O exército nada fez. A promessa da democracia para a qual lutaram revelou-se uma miragem cruel. Henry Johnson, o herói da Força Negra, voltou para Albany, Nova York, ferido, sem pensão, esquecido pelo seu próprio exército. Morreu na pobreza e no ostracismo uma década depois. O período entre guerras foi de consolidação amarga para os regimentos negros. Os 9º e 10º de cavalaria retomaram suas funções de guarnição em postos remotos. Os Versebos 4º e Vismere 5º de infantaria fizeram o mesmo. A segregação era absoluta. Apenas um punhado de oficiais negros conseguia quebrar a barreira, e sempre sob um escrutínio esmagador. O próprio capitão Charles Young, o oficial negro mais graduado do exército, um veterano das guerras indígenas e um herói consolidado, foi forçosamente aposentado em 1917 sob a alegação falsa de hipertensão, para evitar que um negro comandasse tropas brancas na guerra que se aproximava. Ele protestou, cavalgando a cavalo de Ohio a Washington, D.C., para provar sua saúde, mas a aposentadoria foi mantida. Foi um recado claro para todos os soldados negros. Não importa sua competência, haverá sempre um teto. Enquanto a década de 1930 avançava, com a Grande Depressão esmagando o país, os Buffalo Soldiers permaneciam como uma ilha de relativa estabilidade para alguns homens negros, ainda que dentro de um sistema profundamente injusto. Eles continuaram a ser a espinha dorsal profissional do exército segregado. Treinavam, mantinham a disciplina, preservavam a história de suas unidades.
Eles observavam com olhos veteranos a ascensão de novos ventos de guerra na Europa e na Ásia. O rugido dos motores de avião substituía o trotar dos cavalos. Os tanques tornavam a cavalaria montada uma relíquia. Uma nova geração de jovens negros, netos dos homens que lutaram em San Juan Hill, crescia em um país ainda mais rigidamente segregado pelas leis de Jim Crow. E quando o rugido dos canhões começasse novamente, com o ataque a Pearl Harbor em 1941, a pergunta antiga ressurgiria, mais urgente do que nunca. Desta vez seria diferente? Desta vez, o sangue negro, derramado em uma segunda guerra global, finalmente compraria um ingresso para a mesa da liberdade? Os Buffalo Soldiers, agora homens mais velhos, sargentos mores com faces marcadas pelo tempo e pelas campanhas, olhariam para os jovens recrutas da Segunda Guerra Mundial com um ceticismo profundo, mas também com uma centelha de esperança teimosa. A lenda estava prestes a enfrentar sua última e mais transformadora batalha, não contra guerreiros Apache ou metralhadoras alemãs, mas contra a própria máquina de segregação dentro do país que juraram defender. Ouçam bem, rapazes. Esqueçam tudo o que leram nos panfletos de recrutamento. Aqui, neste convés, a única cor que importa é o verde deste uniforme e o vermelho do sangue que cada um de vocês carrega. Eles nos colocaram juntos novamente. Unituno Cavalaria, um nome antigo para uma guerra nova. Lá fora, uma pausa, um cuspe no convés. Lá fora é o Pacífico. E o inimigo não vai se importar se você veio do Harlem ou do Alabama. Só vai querer você morto. E os nossos próprios... Bem, os nossos próprios ainda estão decidindo se somos soldados ou uma inconveniência. Cabe a nós provar mais uma maldita vez que somos os primeiros. A Segunda Guerra Mundial engoliu o mundo. Para os Buffalo Soldiers, foi o começo do fim de uma era e o nascimento doloroso de outra. Em 1941, os veneráveis 9º e 17º regimentos de cavalaria ainda existiam, mas a cavalaria montada era uma relíquia. Eles foram mecanicizados, transformados em unidades de reconhecimento blindado. Os 24º e 25º regimentos de infantaria permaneceram como unidades de infantaria segregadas. A maré de homens negros alistados foi enorme, mas o velho padrão se repetiu. A vasta maioria foi desviada para unidades de serviço e trabalho. Os batalhões de aviação, os batalhões de artilharia costeira, COR, encarregados de descarregar navios, construir estradas e bases aéreas. O heroísmo permitido a eles, aos olhos do alto comando, ainda era limitado. Mas a guerra no Pacífico era uma fera diferente. A necessidade por toda e qualquer unidade de combate era aguda. E foi assim que o 24º Regimento de Infantaria, herdeiro direto dos Buffalo Soldiers do século XIX, viu ação intensa e prolongada. Enviado para o Pacífico Sudoeste, eles lutaram em uma sucessão de ilhas infernais. Bougainville, nas montanhas da Nova Guiné, Morotai e, finalmente, nas Filipinas. A guerra na selva era um pesadelo úmido de snipers, emboscadas, doenças tropicais e um inimigo fanático. O 24º lutou com a tenacidade que havia se tornado sua marca registrada. Em Bougainville, em 1944, repelindo um forte contra-ataque japonês, o soldado John R. Fox, um observador de artilharia do 24º, fez um chamado de fogo sobre sua própria posição quando ficou cercado. Suas últimas palavras pelo rádio foram: "Disparo direto. Repita, disparo direto. Está vindo bem em cima de mim. Acabem com eles. Temos que acabar com eles. Meu Deus, façam isso." A barragem aniquilou a posição japonesa, e Fox junto com ela. Ele receberia postumamente a Medalha de Honra, mas apenas em 1997, após uma revisão que examinou décadas de atos de bravura de soldados negros ignorados. No teatro europeu, a experiência foi diferente, mas a segregação, a mesma. A única unidade de combate terrestre totalmente negra a lutar no início da campanha foi o 751º Batalhão de Tanques, The Black Panthers. Atribuído ao 3º Exército do general George Patton,
O batalhão enfrentou não apenas os alemães, mas o ceticismo profundo de seus próprios superiores. Patton, em um discurso infame para os homens, disse: "Todo um povo está olhando para vocês. Não me decepcionem. E, acima de tudo, não se decepcionem." A pressão era colossal. Eles não decepcionaram. O 701º entrou em combate em novembro de 1944 e lutou por 183 dias consecutivos, avançando pela França, Bélgica e Alemanha. Eles quebraram cercos, tomaram cidades fortificadas e mostraram uma proficiência técnica e uma coragem sob fogo que conquistaram o respeito de muitas das unidades de infantaria branca que apoiavam. O sargento Reuben Rivers, ferido gravemente nas pernas por estilhaços, recusou evacuação e continuou a comandar seu tanque, cobrindo a retirada de sua companhia até ser morto por um projétil direto. Como Fox, ele esperaria décadas por sua medalha de honra. A guerra acabou em 1945. O mundo celebrou a vitória sobre a tirania nazista e o fascismo japonês. Os soldados negros voltaram para casa, muitos deles cobertos de glória militar, com decorações francesas e holandesas. Os holandeses condecoraram homens do 20º Regimento de Infantaria por sua defesa das Índias Orientais holandesas. E com uma determinação férrea de que a dupla vitória prometida pela imprensa negra, vitória no exterior e vitória sobre o racismo em casa, se concretizasse. O que encontraram foi o mesmo país. Veteranos do 701º foram espancados e tiveram seus uniformes rasgados em ônibus no sul. Linchamentos de veteranos negros continuaram. A segregação militar permaneceu intacta. Uma contradição grotesca para um país que acabara de derrotar uma ideologia baseada na pureza racial. Mas algo havia mudado. A semente plantada em San Juan Hill, regada com o sangue das trincheiras da França e das selvas do Pacífico, finalmente brotava com uma força incontrolável. A experiência de lutar lado a lado com aliados que não os tratavam como inferiores, os franceses na Primeira Guerra, os holandeses e alguns comandantes brancos americanos na Segunda, a visão de um mundo onde a segregação não era uma lei natural, e, acima de tudo, o próprio ato de ter lutado e provado seu valor além de qualquer dúvida, deu aos soldados negros e à comunidade negra uma nova linguagem de reivindicação. Eles não pediam mais, exigiam. O ponto de ruptura final para os Buffalo Soldiers, comunidades segregadas, veio, ironicamente, de um de seus próprios. Em 1948, pressionado por líderes negros como A. Philip Randolph, que ameaçou com um alistamento em massa de jovens negros, e diante da crescente pressão política durante a Guerra Fria, a União Soviética explorava habilmente o racismo americano em sua propaganda. O presidente Harry S. Truman assinou a Ordem Executiva 999981. Ela determinava a igualdade de tratamento e oportunidade para todas as pessoas nas Forças Armadas, sem distinção de raça, cor, religião ou origem nacional. Foi o fim oficial da segregação militar. A desagregação não foi instantânea nem suave. Houve resistência feroz, mas a lógica era inexorável. Em 1952, o último dos regimentos Buffalo Soldiers, historicamente negros, o 27º Regimento de Cavalaria, sucessor do 9º, foi desativado. Seus soldados foram integrados a outras unidades do exército, agora desagregadas. Para muitos dos veteranos mais velhos, aqueles que haviam cavalgado sob o símbolo do búfalo, foi um momento de profunda ambivalência. A instituição que eles construíram com tanto sangue e suor, que era sua casa, sua identidade e seu refúgio em um país hostil, desaparecia. Mas desaparecia porque, finalmente, em teoria, um soldado negro poderia servir em qualquer unidade, ascender a qualquer posto, sem a barreira da cor. Era o objetivo pelo qual haviam lutado por 86 anos. O legado dos Buffalo Soldiers, no entanto, não se dissipou com a desativação de seus regimentos. Ele se espalhou por todo o tecido das Forças Armadas do Zilissinewa. Sua história de resiliência extrema,
profissionalismo inabalável e coragem contra todos os obstáculos, tornou-se um pilar da tradição militar. O símbolo do búfalo foi adotado por unidades subsequentes com ligação histórica, como o 1º Batalhão do 9º Regimento de Cavalaria, que lutou no Vietnã como uma unidade de aeromobilidade, helicópteros, e pelo 10º Grupo de Forças Especiais, Airborne. Gerações de soldados negros, e depois soldados de todas as origens, olhariam para trás e se inspirariam naqueles homens que, vestindo o mesmo uniforme de seus opressores, escreveram sua própria definição de honra. A justiça para seus heróis individuais veio tarde, dolorosamente tarde. Henry Johnson, da Primeira Guerra, finalmente recebeu a Medalha de Honra, póstumamente em 2015. John R. Fox e Reuben Rivers, da Segunda Guerra, em 1997. Freddie Stowers, da Primeira Guerra, em 1991. O exército, lentamente, reconheceu suas dívidas. Hoje, quando se fala em Buffalo Soldiers, fala-se de mais do que uma unidade militar. Fala-se de um paradoxo fundador da América, a luta pela liberdade dentro de um sistema de opressão. Fala-se de homens que, recrutados para serem a força bruta de uma expansão colonial, transformaram seu serviço em um argumento irrefutável de humanidade, que, usados como tropas descartáveis em guerras estrangeiras, voltaram para exigir seu lugar na mesa. Sua história é desconfortável. Expõe as feridas abertas do racismo e a complexidade da lealdade. Não foram santos. Foram soldados. Cumpriram ordens boas e ruins em um exército e um país que os desprezava. Mas ao fazê-lo, com uma coragem e uma coerência que transcenderam seu tempo, eles forçaram esse mesmo país a se confrontar com sua própria hipocrisia. Provaram, de forma mais contundente do que qualquer discurso, que a cor da pele nada diz sobre a coragem de um homem, a força de seu caráter ou a profundidade de seu amor pela pátria. E no fim, foi essa prova, escrita em sudorese, sangue e lágrimas sobre o vasto palco da fronteira americana e dos campos de batalha do mundo, que tornou sua lenda não apenas uma memória militar, mas um capítulo indispensável na longa e dolorosa marcha da América em direção a seu próprio ideal, ainda não alcançado, de justiça e igualdade. O último toque de clarim para os regimentos soou há décadas, mas o eco do troar dos cascos nas planícies, o sussurro das patrulhas na selva e o grito silencioso por dignidade que eles carregaram em seus corações, esse eco nunca se cala.